Da Escola Padre Maté Diniz. Hoje vamos dar início ao capítulo 8, onde vamos falar sobre a geografia das indústrias. Os tópicos principais desse capítulo são Revolução Industrial, tipos de indústria, indústria no mundo, Estados Unidos, Europa, Japão, China, Índia e tigres asiáticos, além de falar sobre as técnicas de produção, Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. As revoluções industriais. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Ela garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Modelos de produção. Os modelos de produção industrial são técnicas utilizadas para o sistema fabril para melhor conduzir as operações realizadas em suas linhas de montagem. Trata-se de uma estratégia realizada por aqueles que detêm a posse sobre os meios de produção, chamado de burguesia, para melhor assegurar uma perfeita sintonia entre os índices de produtividade e o lucro no setor secundário da economia. O Taylorismo é também conhecida como administração científica. Esse modelo de produção consistia basicamente em organizar por meio de normas rígidas de controle as tarefas dos trabalhadores que deveriam se limitar a realizar uma única função ao longo do processo produtivo. Taylor tinha uma difícil relação com os movimentos sindicais que o acusavam de ser responsável pela desumanização das relações humanas. O Taylorismo é implementado então por Frederick Taylor no final do século XIX. O Taylorismo é um sistema que busca maximizar a produtividade ao estabelecer um rígido processo de organização e segmentação do trabalho. No início do século XX, popularizou-se a aplicação do Fordismo na cadeia de produção industrial elaborada por Henry Ford. Nesse sistema de produção, manteve-se a perspectiva taylorista de divisão do trabalho, que era realizado de forma repetitiva pelos trabalhadores. Além disso, Henry Ford introduziu equipamentos como esteira de linha de produção a fim de intensificar essa forma de se produzir. O objetivo principal do Fordismo era garantir a máxima produtividade, uma vez que a preocupação era de garantir um estoque de mercadoria suficiente para ser consumida pelo máximo de pessoas. Concebido então por Henry Ford no começo do século XIX, o Fordismo aprimorou o sistema de desenvolvimento de Taylor. Ford maximizou a produtividade ao mecanizar as suas etapas. Seu objetivo era produzir em massa, baratear a produção e o preço final do produto que se aplicaria ao mercado consumidor. Ou seja, ele tentava fazer que a produção fosse mais rápida e que assim ele poderia repassar com o consumidor um valor abaixo do mercado, fazendo com que ele vendesse mais. O toyotismo. Na década de 1970, com os avanços tecnológicos propiciados pela Revolução Industrial, o toyotismo combina então a produtividade do Fordismo com as limitações do espaço no Japão. O engenheiro japonês Eiji Toyoda e o projetista Taishi realizaram um sistema de produção em larga escala chamado Just-in-Time, que obedece às necessidades de demanda. Ainda que tenham sido planejadas para indústrias automobilísticas, um dos mais famosos casos de sucesso são as redes de fast food.
A acumulação flexível, o trabalhador não executa mais os trabalhos repetitivos, sendo que ele é responsável pela realização de inúmeras tarefas ao longo do processo de produção. O objetivo principal agora não é produzir em massa, mas adequar a produção conforme a demanda. Por fim, temos o volvismo, sistema de produção desenvolvido nos anos 1960 na Suécia por Eich Chavanko, porém não muito aplicado nas indústrias atuais. O volvismo, esse modelo também conhecido como modelo sueco, foi criado para garantir o máximo desenvolvimento do trabalhador através da elevada capacitação e satisfação deste. O volvismo busca a máxima qualidade dos produtos sem priorizar tanto a quantidade e a velocidade da produção. Os tipos de indústria. Temos a indústria de bens de produção, indústria de bens de capital ou intermediário, e também temos indústria de bens de consumo, que está dividida em bens de consumo duráveis e não duráveis. A indústria de bens de produção também é chamada de indústria de base. Eles são enquadrados, então, no setor das siderúrgicas e metalúrgicas, além dos setores petroquímicos e ferroviários, cimento, entre outros. Em geral, eles formam um volume de matéria-prima e insumos industriais, ou seja, esse tipo de indústria de bens de produção vai abastecer especificamente as indústrias, para que elas possam produzir a partir desse material. A indústria de bens de capital ou intermediário, também chamada de bem intermediário. A finalidade dessa indústria é produzir máquinas e equipamentos para as demais, como a indústria mecânicas e a de autopeças. Localizam-se normalmente próximo aos grandes centros consumidores. A indústria de bens de consumo atende diretamente à sociedade e ela está subdividida em bens de consumo duráveis, que produz gêneros de longa durabilidade, como indústria automobilística ou eletrônica, e não duráveis, como o setor alimentício, têxtil e bebidas, entre outros. Bom, pessoal, por hoje nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, que será o conteúdo da correção dessa atividade, daremos início à regionalização do espaço mundial, industrial mundial.